Bom, boa noite a todos, boa noite, tá? É um prazer sempre inenarrável estar aqui nessa casa, na Associação Espírita Allan Kardec, poder rever amigos, tá podendo falar sobre essa doutrina consoladora, sobre essa doutrina que nos ilumina, que nos esclarece, que nos traz o bom ânimo para a compreensão das coisas da terra, vislumbrando as coisas do céu. Muito obrigado por estarem aqui, queridos. Bom, hoje eu resolvi trazer um pouco para vocês, um pouco sobre a questão da fé e da prece. Mas trazer esse assunto à tona, conversar com os amigos sobre isso, me fez também refletir sobre alguns aspectos da nossa vida, dos nossos dias, desde os primeiros momentos que a gente abarca aqui a Terra, e que na doutrina somos levados muito à reflexão e ao trabalho. A questão do autoconhecimento, a questão da reforma íntima, fala-se muito sobre ela, há tratados, há discussões e tudo mais, e a gente sabe que a reforma íntima, ela está ligada diretamente à necessidade do autoconhecimento. A criatura precisa se entender, se compreender, se aceitar, se reconhecer como criatura falível, que está aqui nessa terra, que disse um mundo de provas e expiações, a fim de que ela possa continuar a sua evolução. E esse autoconhecimento leva à necessidade desta reforma, essa reabilitação conosco, tá? Dos nossos enganos, dos nossos equívocos, daquilo que precisa ser consertado. E as ferramentas para isso, meus irmãos? E as ferramentas? Então, Kardec, ele nos instruía, para nós justamente nos instruirmos, procurarmos conhecimento, sabermos mais, estarmos sempre dispostos à melhoria. Só que não é um trabalho do dia para a noite, é todo dia, toda hora, como a nossa amiga estava dizendo há pouco, aproveitar esses pequenos momentos, onde nós podemos olhar para dentro de nós, nos sentimos enquanto pessoas únicas, filhas desse Pai maravilhoso, que nos contempla com mais uma existência, porque acredita que somos capazes de algo mais e melhor, não só para nós, para o mundo, e nós estamos aqui. A fé. Muitos de nós, eu sei que não começaram espíritas, tá? Muitos de nós viemos de outras denominações, tá? Não importa dizer-se quais. E a fé sempre foi trabalhada, sempre foi falada para a criatura, essa questão da fé. Mas o que é a fé? O que é essa força interior que compele a pessoa a ações maravilhosas? Quando a gente vê lá no capítulo 19, começa com aquelas parábolas de Jesus, quando Jesus fala, por exemplo, do fariseu que ele foi até o templo orar, o fariseu e o publicano. O publicano se vangloriava das coisas que ele fazia, de estar seguindo lá os mandamentos, a lei mosaica civil, tá? Em detrimento e até criticando ali o publicano que estava do lado, que sequer olhava, levantava os olhos para agradecer a Deus. E eis que Jesus fala que aquele último estava justificado, porque era humilde, tá? Ou senão, quando a gente vê as pessoas hoje, quando a gente tem uma lembrança do que é essa coisa da oração, da prece, qual que é a energia que nós estamos depositando? Pensando nisso, gente, vamos analisar um pouco a questão da fé. A fé é essa vontade da pessoa, essa crença, que muitas vezes é inerte, que está dentro dela, tá certo? Que ela acredita com toda a sua força, com todo o seu vigor, que não deixa ela desanimar, que não deixa ela tombar. Só que nós temos que começar a fazer umas acepções, separação do que é essa fé.
Uma fé robusta, ela dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Quando nós temos fé, nós acreditamos piamente que somos capazes. Essa fé é sólida dentro de nós. Ela não titubia, ela não vacila, ela nos motiva a nos mantermos no bom caminho. Mas já a fé vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que nós queremos combater. Sabe aquela coisa que a gente já ouviu, todo mundo, né? Quando Jesus nos aconselha, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Muitas vezes a gente até questiona, né? Se não era melhor primeiro vigiar e orar depois. Vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes conosco e com o mundo. Exatamente. Quando nós fortalecemos a nossa fé, a nossa crença em Deus, na vida futura, de que esse mundo, ele é um caminho, ele é meio, ele não é fim, que tudo que nos acontece, tudo aqui na terra é caminho. Como nós temos essa questão embasada dentro de nós, sem dúvidas, nós começamos a fechar as janelas e as portas do nosso ser para tudo aquilo que é mundano, que quer nos desviar. Quando nós abrimos as janelas da nossa alma, do nosso espírito, e deixamos expostas as nossas fraquezas, meus amigos, o que vai se aproximar da gente? Algum anjo? Algum espírito benfeitor? Eles até estão próximos, nos observando, esperando a nossa manifestação. No entanto, naquele momento, o nosso campo vibratório, a nossa energia, diz exatamente o contrário. Nós estamos abrindo espaço para que aquilo que a gente combate encontre morada em nosso coração, nos nossos dias, nas nossas ações. Cabe a nós vigiar. A vigilância, ela é contínua. É igual a sentinela lá no quartel, que enquanto todos repousam, descansam, se preparam para as batalhas, ele está lá na frente, cuidando para aqueles que estão lá, esperando o momento deles. Essa vigilância é importante. Às vezes a gente ouve falar, a gente ouve não, né? Certamente os irmãos já leram a respeito, sabe? A gente não peca só a gente não peca somente pela ação propriamente dita. A gente peca nos pensamentos, nos sentimentos. Não precisa fazer o mal. De modo algum você não precisa consumar. Você pensou nele, daquela explosão de energia desse campo vibratório que invade o universo. E como a física explica, né? Toda ação tem uma reação. Por mais que a gente não receba essa ação, a energia que vai, ela volta. Essa vigilância é importante, meus irmãos. Vigiar os pensamentos, os sentimentos, a nossa atitude. Se apoia na inteligência. A fé sincera é verdadeira e sempre calma. É sempre calma e dá paciência. Comi umas letrinhas lá, viu? Desculpe, viu? A mão não corresponde ao pensamento. Quando nós temos uma fé sincera, ela nos traz mais calma, mais paciência. A gente acaba absorvendo isso nos nossos dias. Ela não cobra nada da gente. Ela faz com que nós não cobremos das pessoas. A fé sincera, aquela fé que não nos foi imposta, ela traz essa paciência, porque ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Não é uma fé cega, que não examina, que aceita o falso como verdadeiro. Aquele que é um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, opera fenômenos. Queridos, muitos aqui certamente lembram dessa parábola de Jesus, quando um irmão leva seu filho e roga ao mestre que expulse o demônio que está dentro daquela criança, que cai ora no fogo, que cai ora na água, e esse pai desesperado fala,
salva o meu filho, porque os teus apóstolos não conseguiram. E Jesus, é até engraçado, quando a gente lê, dá a impressão que Jesus está bravo, né? Porque ele fala, ó, raça depravada, até quando sofrereis? E Jesus vai lá e expulsa aquele espírito malfazejo que dominava aquela criança. E depois, com os apóstolos, ele conversa a respeito. E eles perguntam a Jesus por que não conseguiram espantar aquele espírito. E Jesus deixa claro, vos faltava fé. Nos nossos negócios, no nosso dia a dia, na empresa, no trabalho, no estudo, por vezes não nos falta vontade, determinação, foco, acreditar. É fé. É fé. Se para as coisas da terra nós conseguimos direcionar as nossas energias, o nosso trabalho, e por vezes conseguimos resultados, imaginem se nós tivéssemos a consciência, a vontade para as coisas dos céus, para as coisas eternas, para as coisas de Deus, para as coisas que nos alertam que essa vida é temporal, que esse corpo é efêmero, que ele vai se decompor, que tudo isso aqui é uma passagem para que eu possa me reabilitar e continuar a minha caminhada. Se eu pudesse depositar essa energia, essa vontade nessas coisas celestes, como nós seríamos pessoas melhores? Que saltos que nós poderíamos dar na evolução? Mas o que falta? Falta a fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Isso é fé. É acreditar que se é capaz, ter vontade, crer, acreditar, mas não uma fé cega, que se baseia nos dogmas, como é a fé religiosa, que muitas vezes a gente vê por aí fé que se sustenta nesses dogmas, que não questionam, aceita-se piamente. É um mistério, eu não entendi isso, mas é um mistério de Deus, não nos cabe questionar, são revelações que quiçá no futuro será claro para a gente. Que pai é esse que vive de mistérios? O próprio Jesus nos prometeu o Consolador, que veio nos revelar, verdades que aquele tempo, pelos pequenos passos que ainda dávamos na direção da evolução, não que agora o passo acelerou, viu? Mas já melhorou, tá? Naquele tempo ainda não éramos capazes e ainda não somos tanto assim, não era tudo não foi revelado. Agora imaginem, a gente colocar em nossa vida uma fé raciocinada, essa doutrina maravilhosa, como eu não me canso de dizer, porque ela é maravilhosa mesmo, ela consola, ampara, ilumina a criatura, uma fé raciocinada, com fatos, com a lógica, com a inteligência. Hoje a gente não ouve mais falar, está ficando cada vez mais comum, homens de ciência, sejam das ciências matemáticas, das ciências exatas, da área da saúde, enfim, da área de ciências. Hoje eles quando se debruçam nas suas ciências, eles começam a compreender a Deus, eles começam a aceitar a Deus, entender Deus como um Deus cósmico, não um Deus tribal, como se ainda se vê. Se você não seguir a minha religião, se você não seguir da forma com que eles dizem, muitos falsos profetas falam por aí, você vai cair em danação. Deus é cósmico, não faz acepção. Quando colocamos a fé diante da inteligência, da lógica, como se faz hoje, a doutrina nos permite isso nos fortalece e deve nos fortalecer a crença, porque responde, esclarece.
Mas a gente vê, muitas de nós pensam, pois, mas eu não consigo desenvolver a fé. Eu não tenho essa fé que, por exemplo, aquele ou aquele outro irmão tem. Às vezes você vê pessoas simples, humildes, que não têm esse conhecimento, e ainda estão presas a essa coisa da fé cega. Como que elas podem ter toda essa fé, e muitos de nós, mesmo debruçando sobre os livros teológicos, sobre, por exemplo, os livros, nossos livros dentro da doutrina, não conseguem se fortalecer, não conseguem ter essa, sabe, essa solidez dentro de sua fé. E aquelas outros irmãos, olha, queridos, não mencionando nomes, não mencionando, para não conjunturar nesse sentido, eu tive uma experiência com uma pessoa que eu questionava um pouco no meu ser, no meu erro, a fé que ela tinha em determinado religião. Por mais que eu discordasse, é uma questão pessoal de onde ela estava. E ela, uma lição de muita humildade, que falou direto no meu coração. Ela falou: olha, Oswaldo, lá eu estou em comunhão com Deus. O que se faz lá, o que se pede, isso cabe àqueles irmãos, não de acertar conta, prestar conta com o Criador, mas lá eu estou em minha comunhão com Deus. Acabou. Eu me calei. Eu falei: tá aí, é essa fé que eu procuro, essa comunhão com Deus, essa compreensão do porquê das coisas. A fé inata, queridos, a gente vê muitos de nós, muitas pessoas por aí, de repente, a gente conhece uma pessoa, e você vê que ela tem a fé, que já veio com ela desde a infância. Quando ela tem às vezes conhecimento, por exemplo, da doutrina, ela logo, é como se abrisse, sabe, uma cortina para ela rapidamente, e ela já está familiarizada, está normal para ela, está tudo certo, eu entendo, fez luz na minha vida. Essa fé demonstra que, no geral, estas pessoas, elas não estão fazendo outra coisa senão relembrar de todo o progresso que até então elas conseguiram. Fica mais fácil. Elas acabam sendo, sabe aquela, para quem já viu na história, né, os pontas de lança, são pessoas que vão à frente, abrindo caminho, dando exemplo, entende? Sobre a sua vida espiritual. Eles acabam nos ajudando nesse sentido. Cabe a nós escolhermos os nossos caminhos, nos questionarmos: que tipo de fé eu tenho? A minha fé é cega? Eu aceito as coisas simplesmente porque me disseram que é assim, pronto e acabou? Eu procuro esclarecer as minhas dúvidas. Eu taco tudo que me dizem, tudo que eu aprendo, que eu ouço, na peneira da inteligência, da lógica, do estudo. Há pouco eu estava lendo aqui numa apresentação de abertura, que essa casa fornece cursos da doutrina. Existem inúmeros cursos, porque estar aqui hoje nessa palestra é uma vitória. Muitas mentes e corações estão se abrindo, estão dispostas a transformar suas vidas. Então é uma vitória estar aqui. Mas a palestra pública é o primeiro caminho. Temos que nos instruir, sabermos mais, temos que nos fortalecer e começar a trabalhar. Só que a fé, queridos, ela tem que ser ativa, ela tem que se manifestar em todos os aspectos da criatura e com o mundo. Uma fé que é contemplativa, que utilidade ela tem para a criatura e para o resto da humanidade? Eu tenho fé para mim, de ficar lá, orando, estudando. Legal, isso é bom, é muito bom. Mas a fé também se manifesta no bem que nós fazemos, no bem que sai
de nós para com os semelhantes, sem esforço, sem esperar nada em troca. É aquele bem que nós fazemos, que a mão direita faz e a esquerda não sabe. É o bem que nós fazemos como demonstração de amor. Não importa a quem, quando, onde, não importa. Essa é a fé, é uma fé que se mostra pelas ações. Isso é a continuidade desse trabalho interior sobre a fé. Cabe a cada um começar a sua caminhada. A parábola da figueira é interessante. Quando você ler de um modo assim, ingênuo, somente lendo as leituras bíblicas, ela traz uma certa controvérsia. Porque disse o seguinte, que Jesus, estando com fome, caminhou na direção de uma figueira que estava próxima, chegando lá, viu que não tinha figo, porque não era época de figo, amaldiçoou a figueira, que ela nunca mais, que ela secasse da raiz a última folhinha, né? Aí a gente começa a questionar, que história é essa? Como assim, Jesus amaldiçoando? Não acabamos de dizer que a planta não estava na época? Jesus era um homem eu sabia de todas as coisas ali, era um homem instruído, sabia que naquela não era a época do figo, então não espere encontrar figos naquela época. E aí? Aí a gente começa a debruçar, aí Kardec debruça sobre essa parábola maravilhosa e nos faz compreender. Queridos, é o seguinte, Deus nos dá dons, aptidões, Deus nos dá oportunidades. Se nós não trabalharmos essas oportunidades, vamos dizer, por exemplo, dos médiuns, nossos irmãos que têm o dom mediúnico mais ostensivo de trabalho. Ora, é dado com um destino, essa aptidão. Se ele usa para outro caminho, não vai. Nós temos irmãos em outras diversas denominações religiosas que se propõem esse trabalho de evangelização, de auxílio das pessoas na condução, na direção de Deus, no aprendizado, nessa comunhão. Quando ele se desvia desse caminho, ele está assumindo compromissos. E é assim que funciona. A figueira que secou, somos nós que temos essa oportunidade de trabalho, temos esta instrução e nos desviamos. Nós perdemos essa oportunidade, esse dom. E se fazemos mau uso, vamos responder por isso. Então, o que acontece? Temos que ter esse cuidado muito importante com esses dons, com o uso que damos das coisas de Deus. A prece, queridos, para juntar agora, alinhavar esses assuntos que eu acho maravilhosos. A prece é uma coisa maravilhosa. Mas como é difícil orar, né? Como é difícil estabelecer essa conexão com o divino, com Deus. E principalmente como nós dificultamos essa comunicação. A prece é uma coisa simples. A prece é o caminho mais rápido que nós temos de conversar com o Pai. É como os irmãos aqui que são pais, que são as mães e seus filhos, vão lhe procurar para se aconselhar, para falar que fez uma arte, né? Ou pedir alguma coisa. Não é tão diferente. Mas vamos observar. Falar, pedis e obtereis. Está lá, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa assim, pedis e obtereis. Quando você lê isso, de um modo até irresponsável, se me permitem, porque eu agi muito assim também e ajo, a gente começa a achar que o que a gente pedir para Deus, Ele vai nos dar. Mas nós já paramos para pensar o que nós estamos pedindo para Deus? Como estamos pedindo? A gente está
tão apegado às coisas da terra, às coisas materiais, ao ter, ao ser. Nos distraímos com besteiras, com futilidades, né? Outro dia eu estava até comentando com um amigo, né? Eu ando com... tem agora esses celulares, né? A maioria dos celulares não tem mais botão, né? É tudo touch. Agora imagina a mão da gente que é grosseira, cheia de calo, a gente fica tentando acertar as letrinhas e não consegue. Agora. Aí eu começo a pensar, meu Deus do céu, agora está assim, eu não estou dando conta. Daqui 10 anos como é que vai estar, pai? O que essa meninada vai inventar de tecnologia? Se agora eu não consigo o touch direito, porque o dedo está calejado, está maltratado, se aparecer alguma coisa holograma aí, danou-se. E a gente se distrai tanto com essas coisas, né? Hoje, com toda consideração, queridos, depositamos um tempo enorme nas redes sociais, nos joguinhos, nos zaps da vida, e não nos interessamos em aprender sobre as coisas de Deus. Temos um momento de silêncio, de compenetração e buscarmos o Altíssimo, estabelecemos essa comunhão com esse Pai bendito, que conhece cada um de vocês fundo, que não esquece nenhum, sabe das tuas necessidades, antes de você pedir. Aí tem aqueles irmãos que dizem, então eu não precisaria fazer preces, ele já sabe o que eu preciso, não convém. Ou então, está tudo escrito, eu tenho que passar isso e pronto, acabou. Não é bem assim. Não quer dizer que as leis as leis de Deus, elas são irrevogáveis. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas claro que tem atenuantes. Claro que tem situações em que o Pai olha com muito carinho e vê tudo que pode ser feito, e a espiritualidade está aqui para nos servir nesse sentido, nos auxiliar. Queridos, uma das coisas que eu comecei a aprender, depois principalmente de estudar essa lição, já há algum tempo, eu gosto muito de bater esse assunto, porque serve para mim desde ontem, hoje, amanhã. Por isso que eu não me canso de falar dessa questão da prece. O que nós estamos pedindo e como? Nós estamos pedindo o quê? Ter paciência, tolerância, equilíbrio das emoções, dos sentimentos, ou nós estamos pedindo sorte nos negócios, que eu possa passar naquele concurso, que eu possa, enfim, ter alguma realização material? O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para Deus nos livrar das necessidades que nós temos de passar algumas dificuldades, sabe? De ser forte diante de alguma provação, perseguição, ou estamos pedindo para Deus, Senhor, me fortalece essa vontade de passar por isso, com calma, com resignação, aprendendo. Como que nós estamos pedindo? O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo uma multidão de palavras, lendo preces enormes, cansativas, e muitas vezes a gente fala, eu não consigo fazer prece, rezar, orar, porque eu começo a rezar, eu estou lá para nós, começo a dormir, não é verdade? Muitos de nós acontece isso, né? Mas pudera, né? A pessoa sai da frente da TV, vou dormir. A pessoa sai da internet, vou para a cama. E aí o que acontece, queridos? Como é que a gente está por dentro na mente? Está acelerado nessa frequência do filme, da novela, do jogo, da rede social, do vídeo, enfim. E já sai e tipo assim, acha que pode simplesmente deitar, já deita lá e começa a fazer a prece. Olha, queridos, como a minha amiga estava falando, esse momento que estava tudo escurinho aqui no começo, que é uma oportunidade que a gente tem de meditar sobre o dia, agradecer a Deus, nos comunicarmos com esse Pai bendito. Hora do sono também, relaxar a mente, olhar para aquele dia, como ele foi, o que fizemos dele, porque só para lembrar os irmãos, olhando aqui para todos, como até onde eu sei, o Pai não me permitiu a mediunidade de ver ainda os irmãos desencarnados, eu acho que eu estou vendo só irmãos encarnados aqui,
Então eu sei que cada um de vocês hoje se levantou, é a lógica, acordaram, despertaram. Quantos mais não tiveram hoje essa oportunidade de mais um dia? Quantos? Filas enormes. Então, bem-aventurados vocês que hoje tiveram mais um dia. Será que nos lembrar de dedicar um momento de meditação antes do sono e falar: Senhor, obrigado por mais esse dia. O que eu fiz dele, Senhor? Alguma coisa ali eu acertei, outras eu errei mais, enfim, a gente erra mais, né? Esse trânsito caótico, né? Que a pessoa dá uma fechada na gente, a gente fala: vai com Deus, né? Que Deus te abençoe, te guie, te ilumine. Estamos agindo assim? Estamos abençoando? Estamos pedindo a Deus que nos ajude a ter essa paciência? Esse momento da prece, querido, é bom a gente aproveitar, enquanto tem, porque somos trabalhadores da última hora, e essa hora está acabando, tá nos últimos minutinhos. Vamos aprender a orar, vamos entender, vamos dar valor a esse momento bendito de oração, de prece. Dá um tempinho lá, eu vou dormir, eu preciso dormir às 11 horas, às 11 horas tem que estar na cama, tenta começar a desligar 1 hora antes, fazer uma leitura saudável, o Evangelho, a Bíblia, o Livro dos Espíritos, agradecer, fazer como Santo Agostinho, olhar para o dia que se foi, tá? O que errou, tentar consertar, claro, não vai dar, né? Mas amanhã, no outro dia, ainda dá tempo, vai lá, tentar se reabilitar dos seus enganos, dos seus erros. Vamos fazer esse trabalho. Às vezes a gente tem tempo para tudo. Temos tempo para Deus? Temos tempo para essas coisas que realmente a gente leva para a vida eterna? Temos fé? A gente acredita nesse Pai? A nossa fé é raciocinada? Ela é raciocinada? Podemos afirmar isso com convicção? Por quê? Estamos estudando? Ou a gente só vem aqui, ouve a palestra, quando atravessar os portões, opa, calma, a pessoa espiritualizada, espiritual, fica portão afora, agora volta a pessoa do dia a dia. Ou nós vamos levar as coisas que conversamos, que ouvimos para o nosso dia a dia. Queridos, tudo que a gente faz aqui é para a vida, tudo que a gente ouve, que a gente conversa, sabe, dentro de uma casa espírita, nos cursos, que ouve nas palestras, é para o dia a dia, não tem outra função, não é para ter o consolo, o conforto por 1 hora, ou para vir tomar o passe, outra coisa, nos prepararmos para o passe. Tudo isso aqui nos ajuda a ter essa racionalidade. Olha a fé raciocinada, o bem que ela nos faz nos ajuda a fazer adequadamente uma prece, a estabelecermos essa comunhão com o Pai. Enfim, queridos, eu proponho a todos uma reflexão sobre os seus dias, sobre o tipo de fé que estamos construindo dentro de nós, que temos, tá? Eu proponho a todos que reflitam sobre a questão da prece, como um bálsamo bendito, divino, um remédio santo que Deus nos permite. Porque se tivermos esse mínimo de fé, se estabelecermos a conexão, aquela que podemos, que conseguimos com o alto, certamente nossos dias serão melhores. Eu agradeço muito a companhia de todos, eu peço a Deus de todo o meu coração, que olhe por cada um em seus dias, que lhes fortaleçam, que lhes abençoem, que não lhes falte a vontade, o desejo de uma vida melhor para vocês, para os seus. Só peço, querido, também, humildemente, é que não percam essa vontade, e que façam alguma coisa, porque não vai cair do céu. Muito obrigado.